Olá, tudo bem com você? Professor Fábio aqui para mostrar rapidamente como elaborar um gráfico de colunas superpostas no Biostat. Esse é um roteiro que eu elaborei, onde no início eu mostro o que seria esse tipo de gráfico de colunas superpostas, destina-se a comparar valores, que a gente chama também de scores, de diferentes categorias na forma de retângulos. E esses retângulos, de forma proporcional, eles apresentam as grandezas dessas variáveis. Por exemplo, nessa tabela de número 1, eu apresento 3 colunas de dados, que se refere à distribuição da área em milhões de hectares de plantios florestais de eucaliptos e pinos do Brasil. Então, a primeira coluna eu tenho alguns estados da nossa federação. Para o gênero eucalipto, eu tenho aqui as áreas, em milhões de hectares. Lembrando que o Biostat você utiliza ponto para separar as casas decimais e não a vírgula. E eu tenho também para pinos. Então, a ideia desse gráfico é mostrar de forma didática para cada um dos estados qual que é a área de plantio para esses dois gêneros de espécies arbóreas. Aqui eu coloquei o passo a passo, os procedimentos que você deve seguir para elaborar esse gráfico de colunas superpostas no Biostat. Para quem tiver interesse, eu vou colocar o link para vocês baixarem esse arquivo que representa o roteiro para fazer esse gráfico de colunas superpostas utilizando o programa estatístico Biostat. Eu já vou direto para a análise, onde vocês devem copiar essas 3 colunas de dados, com exceção da primeira linha. Eu vou copiar, em seguida vou colar no programa Biostat, vou maximizar a minha janela. Eu posso identificar cada uma dessas colunas, clico F2 e vou digitar, por exemplo, aqui estados para a primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho os valores em milhões de hectares de eucaliptos. E na terceira e última coluna eu tenho a área em milhões de hectares para pinos. E olha só como o procedimento é bem simples. Você vem em gráficos, procura aqui colunas superpostas, clique. Em seguida, o próprio programa ele já reconhece as 3 colunas de dados. É só você mandar as 3 colunas aqui para a direita. Eu posso fazer isso clicando nesse botão ou enviando cada uma para lá com apenas um clique. Em seguida, eu clico em executar a estatística e pronto, já tem meu gráfico pronto, que são as colunas superpostas, apresentando as duas grandezas, que seria o plantio em milhões de hectares, tanto para eucaliptos como para pinos. Eu posso fazer algumas modificações na minha figura, eu vou maximizar essa janela. Se eu vir em configurações, tem algumas opções, por exemplo, eu posso identificar aqui no meu eixo X os estados. Eu vou, por exemplo, recortar os estados aqui do título do gráfico e mandar para o texto do rodapé. Clique em atualizar, já apareceu aqui embaixo. Eu tenho que especificar que essa grandeza, essa escala do eixo Y, é em hectares. Então, aqui no texto lateral esquerdo, eu vou colar essas informações. Então, meu eixo Y significa que eu tenho milhões de hectares de plantio para eucaliptos e para pinos. Uma coisa interessante que você pode testar no seu gráfico também é se você mantém esses retângulos na posição vertical ou horizontal. Para eu fazer essa alteração, venho em outras, clique em orientação, passo para horizontal, e aí você vai perceber aquilo que pode ser mais conveniente para você representar de forma mais didática os resultados da sua pesquisa. Eu vou manter aqui o horizontal, porque dá para destacar bem nessa comparação entre os estados, por exemplo, que o plantio de pinos ele é significativamente superior aos demais estados quando você observa a maior predominância de plantios de pinos nos estados da região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em seguida vem São Paulo e alguns outros estados. Já quando a gente fala de plantio de eucaliptos, a gente vê aí de forma bem significativa a maior área de plantio em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então esse é o gráfico de colunas superpostas. Tem outras opções aqui de vocês alterarem, por exemplo, as fontes e as cores. Eu posso clicar, por exemplo, em elementos gráficos e aí selecionar alguma cor de interesse. Ele reconheceu como sendo 1 eucaliptos e 2 pinos. Então você pode aí alterar o gráfico da melhor forma que você achar que é mais interessante, tá, pessoal? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Tchau, tchau!